Enneagrama, o grande desafio hoje é falar de Enneagrama em tão pouco tempo. É sempre, quanto menos tempo há para falar de Enneagrama e das personalidades, menos fácil é. Eu vou ter aqui alguma ajuda. Maria José, ela vai estar a ajudar-nos aqui na nossa transferência e, portanto, ela vai colocar algumas questões. A primeira questão que eu gostava de saber, até para poder orientar um pouco melhor a aula, da melhor forma possível, é saber aqui da nossa audiência quem é que neste momento já conhece Enneagrama. Então, pedia-te, Maria José, para colocares aí a questão, para nós podermos adaptar um pouco melhor esta aula àquilo que pode ser as tuas necessidades, aquilo que possa fazer sentido. A ideia é fazermos aqui uma aula descontraída, falar um pouco sobre as personalidades, verem que área é que elas podem ser úteis para ti. Este é um campo muito vasto, desde o ponto de vista de relacionamentos pessoais, profissionais, parentalidade. Então, temos aqui muito para poder trabalhar em pouco tempo, mas a minha ideia para esta aula é muito simples. Eu quero passar alguns conteúdos essenciais, que eu acho que podem ser importantes, também consoante a resposta que venha aí das questões, o que é que vocês querem, de facto, aproveitar desta aula, perceber o que é que vocês já conhecem das personalidades e tentar adaptar aqui um pouco esta aula a vocês e não tanto ao conteúdo que eu tenha preparado. Mas, basicamente, dividimos aqui um pouco esta hora, estes 60 minutos que temos, em duas partes. Primeira parte, falamos aqui um pouco sobre o Enneagrama. A segunda parte, tiramos dúvidas e, de alguma forma, vocês poderem colocar as vossas questões. É sempre, em qualquer momento, vocês podem colocar as vossas questões, são sempre bem-vindas. Há de haver um momento concreto onde eu vou respondê-las. Está bem? Deixem-me só ver aqui, acompanhar, só se a José está aqui. Ok. Entretanto, garantam só que estão a ouvir e a ver bem aqui no chat, só confirmarem que estão a ouvir e ver bem, isso é bom para nós. E já agora, em vez de só dizer sim ou não, de onde é que vocês estão a ver esta aula? Pode ser também para nós termos alguma referência geográfica da participação. Ok, já vi que estamos em votação ou não? Vamos. Bom, a Maria José está a tratar dessa questão. Bom, eu gostava de saber então o que é que nós gostaríamos de aproveitar aqui desta aula, ok? Deem-me só alguma ideia do que é que... qual é que seria o conteúdo que vocês gostavam de ouvir. E antes disso, se vocês de facto já conhecem Enneagrama, se não conhecem, se já ouviram falar, mas por alto, só para percebermos um pouco até onde nós podemos ir e o que é que nós podemos explorar aqui, porque estamos a falar do mundo, do ponto de vista de relações e não só, do ponto de vista de ligações de todos estes perfis. Então, a primeira questão era só saber da nossa audiência, como é que estamos, de percentagem, de quem é que já conhece, ok? Boa, Caldas da Rainha, Coimbra, Valência do Minho, uau! Famalicão, muita malta lá do Norte. Famalicão, Caldas da Rainha, boa. Bom, e muita gente ainda tímida aí para aparecer, mas tudo bem. Queria só saber se estamos com as nossas pools a funcionar. Estamos, muito bem. Então, 50% não conhece, ok. Temos aqui metade que não conhece, alguns têm só algumas noções. Bom, então, ok, vamos começando. Pelo menos já temos aqui um conjunto de pessoas que não conhecem, então vamos começar a fazer uma abordagem um pouco mais elementar e depois avançamos até onde nós conseguimos. O Enneagrama, ele basicamente trabalha 9 perfis de personalidade. 9 formas de pensar, sentir, de agir, da forma como nós reagimos no dia-a-dia e ajuda-nos muitas vezes a compreender porque é que nós temos determinados tipos de comportamentos, ajuda-nos a compreender porque é que outras pessoas têm determinados tipos de comportamentos e isso, de uma forma geral, facilita imenso a nossa comunicação, a forma como nós nos sentimos mais confiantes, porque compreendemos o que as outras pessoas estão a fazer e porquê. Okay? Compreendemos também porque é que muitas vezes temos alguns comportamentos e porquê. E, basicamente, compreendemos de uma forma muito clara que há um conjunto de aspectos que nós temos, como podemos dizer, que são talentos naturais e depois que temos alguns pontos que são pontos fracos. Antes de mais, explicar aqui um pouquinho o que é que são estes pontos fracos. Quando nós temos um talento, nós temos tendência para abusar dele. Um exemplo concreto. Se eu sou perfeccionista, eu sou metódico, eu sou organizado, eu sou estruturado, eu sou analítico de alguma forma, e isso são tudo coisas que são talentos naturais. Se eu não usar esses talentos naturais na minha vida pessoal, profissional, eu estou a desperdiçar talentos. Okay? Isso é muito importante, porque nós temos a capacidade de aproveitar os nossos talentos. Por outro lado, se eu exagero imenso nesta minha capacidade de organização, na minha disciplina e tudo isso, o que é que vai acontecer? Se eu exagerar nessa percentagem, nesse grau de perfeccionismo, eu vou virar uma pessoa que sou pouco flexível, não é? Vou ter dificuldade muitas vezes de flexibilizar segundo outras ideias, vou ter flexibilidade, por exemplo, para ter um ambiente que está menos organizado e estruturado. Então, basicamente, é muito importante compreendermos que aqui tudo aquilo que sejam pontos positivos e talentos naturais acabam muitas vezes sem querer por gerar aquilo que são, mas lá, defeitos naturais, okay? Porque nós exageramos nesse processo. Qual é que é a grande vantagem de nós compreendermos este sistema? É, de facto, nós compreendemos que podemos e devemos usar os nossos talentos naturais, ponto, e podemos e devemos estar atentos àquilo que são os exageros desses talentos naturais, porque vão gerar
desafios naturais, portanto, vão gerar aquilo que nós podemos considerar defeitos naturais. Okay? Dito isto, é muito importante compreender que não há personalidades que são melhores do que outras. Okay? Não há personalidade, este perfil de personalidade é melhor, o 1 é melhor do que o 2, não tem nada a ver. Okay? Aqui é muito importante compreender que na base do Enneagrama é nós compreendermos a outra pessoa para que nós possamos ter uma relação mais estruturada. Acima de tudo e antes de mais, conseguimos compreender a pessoa mais importante, que somos nós. Okay? E depois nós compreendemos como é que nós funcionamos, o que é que nos faz entrar em stress, como é que nós nos comportamos muitas vezes em stress, o que é importante para nós estarmos em segurança, ou seja, temos um processo de crescimento de consciência, então isso são pontos essenciais. Outro ponto importante é, Eduardo, todas as pessoas que são perfeccionistas vão se comportar exatamente daquela maneira? Não, claro que não. Felizmente não. Cada um de nós somos pessoas únicas, com uma história de vida, com experiências diferentes, portanto, não estamos a falar, nós não estamos a fazer a antecipação de todos os pequenos passos que cada pessoa faz. Não é isso que está em questão. O que está em questão é perceber as motivações que estão por trás. Okay? Outro ponto importante é perceber que cada uma das pessoas tem um determinado nível de consciência. Se nós pensarmos, se calhar há 5 anos atrás, eu pensava e tinha opinião sobre certas coisas que hoje, pensando melhor, tenho de uma forma diferente. Se tudo correu bem, o meu nível de consciência aumentou. Isso também se vai manifestar nas personalidades. Por isso eu não posso dizer que um perfil tipo 1 é exatamente igual a um perfil tipo 1. Porque, por exemplo, podem ter níveis de consciência diferentes, podem ter, como eu já referi, histórias de vida diferentes e, portanto, eles vão ter comportamentos, vão ter dinâmicas no dia-a-dia diferentes. Ok? Dito isto, o que é importante compreender? É que cada um destes 9 perfis tem motivações concretas por trás dos seus comportamentos. E, claro que a confusão maior no início de nós começarmos a estudar esta metodologia é perceber assim, mas eu quero então identificar todas as pessoas pelos comportamentos que eles fazem. Provavelmente vais falhar, ok? Aliás, quanto mais souberes de Enneagrama, mais respeitas todo o conhecimento que está por trás e a quantidade de conhecimento que está por trás, tanto menos arriscas nessa tentativa de arriscar nos perfis dos outros. Até porque eu vou dizer uma coisa, se calhar só nestes 20 minutos que vamos falar aqui um pouco sobre Enneagrama, vais conseguir identificar o perfil da tua mulher, ou do teu esposo, do teu filho, o cão, o periquito, do colega de trabalho, só vai faltar uma pessoa, não é? Que és tu. Provavelmente é porque nós passamos mais tempo a olhar para os outros do que para nós, mas porque quando estamos mais perto temos muito mais informações e isso dá-nos muitas vezes diferentes indicadores, ok? Às vezes é mais fácil identificar uma pessoa que nós conhecemos a uma certa distância e percebemos até que há ali motivações que são bastante evidentes, há comportamentos que são bastante evidentes e depois não fica tão fácil connosco porque nós temos um monte de conhecimento à nossa volta, ok? Só garantir que a nossa transmissão está toda aqui, ok? Ok. Boa, temos muita malta também aqui de Lagoa. Açores, Faial, boa, Portimão, Castelo Branco. Temos aqui quase o país inteiro, que é bom. Vamos lá. Falar um pouco de Enneagrama. Primeiro e antes de mais, vamos começar por... eu não percebi aqui a resposta, mas deixem-me lá perceber aqui, em termos de pulso, estamos bastante organizados, não é? Portanto, estamos... Já agora eu pedi então ao meu José, enquanto eu estou aqui a falar um bocadinho sobre os perfis, qual é que é o tema que será mais interessante nós debatermos aqui na nossa sessão, está bem? Portanto, lanças aí só a questão de qual é que era o tema central. Ainda que, vamos falar um pouco em genérico, mas um pouco mais central. Ora bem, então o que acontece? Primeiro e antes de tudo, nós temos que compreender que dentro do Enneagrama há 3 grandes energias. Vamos chamar 3 grandes inteligências, ok? Uma delas tu já conheces, vamos dizer aqui os perfis mentais. E porquê que eu digo que já conheces? Bom, porque desde sempre que nós vamos falar sobre a importância dos perfis mentais. Não sei se te recordas, eu recordo-me quando era criança ainda falarmos do teste QI, que avaliava basicamente a capacidade de antecipar, a capacidade de planear, a capacidade de analisar, que é uma coisa que qualquer dos mentais tem mais facilidade em fazer, porque, de alguma forma, o mental lhe dá a sensação de que se eu antecipar e planear as minhas situações, isso vai dar mais segurança. Depois temos aqui um outro grupo que nos anos 80 começou a ser falado e hoje em dia é quase como um dado aceito, que é emocionais, ok? Basicamente, eles têm uma energia, têm uma inteligência que é emocional, que é a capacidade de antecipar emocionalmente. Ou seja, tu conheces pessoas que têm mais facilidade de, por exemplo, influenciar pela parte emocional. Eles têm a capacidade de perceber quais é que são as nossas necessidades. Quando, por exemplo, aqui os mentais também têm essa capacidade, mas fazem-no por análise, não fazem por intuição, não fazem por... Tu conheces aquele tipo de pessoas que chegam ao pé de nós e parece que sentem o que nós estamos a sentir, não é? Tem uma ligação emocional, uma capacidade de ler a parte emocional com muito mais destreza do que, por exemplo, qualquer um dos outros mentais, ok? E porquê que isto é assim? Tem que ser assim? Não. A questão é que,
por eu ser mental, sinto-me muito mais confiante em abordar essa questão. Ou seja, sempre que eu vou para uma análise de alguma coisa, eu prefiro colocar mais confiança na minha antecipação e na minha análise do que coloco, por exemplo, na minha intuição. Ela está lá, só que eu estou mais viciado nesta minha capacidade e, portanto, acabo por fazê-lo de uma forma mais analítica. Enquanto que os emocionais, assim, não, o meu forte facto é sentir o que a outra pessoa está a sentir. Eu até posso ter uma análise e compreender o que se pode estar a passar, mas eu quero confiar na minha intuição, naquilo que eu sinto da outra pessoa, o que é que vem de lá. Não é? Portanto, e nessa procura de empatia e de compreender o que o outro está a sentir, eu ganho vantagem. Portanto, eu posso até ter essa capacidade analítica, mas por que desperdiçar tempo nisso se eu posso fazer logo uma primeira abordagem do ponto de vista emocional? E por causa disso, estes emocionais, 2, 3 e 4, vão estar mais predispostos a usar essa energia a seu favor. E por último, repara, este mapa tem cerca de 2.500 anos, mas e é inalterado do ponto de vista daquilo que é a sua estrutura. Por último, nós compreendemos que existem 3 perfis de personalidade que não são nem mentais, nem emocionais. Nem mentais, nem emocionais. Eles não usam sequer a estratégia dominante, não é mental. A estratégia dominante não é emocional, mas é, imagina, instintiva. E o que é isto da energia instintiva? E porquê é que eu estou a falar sobre isto? Porque eu gosto de ensinar o Enneagrama por camadas. Para nós compreendermos o Enneagrama em vez de decorarmos o Enneagrama. Porque senão temos muitos livros para ler. A questão é compreender a estrutura do Enneagrama. Porque o Enneagrama é uma sabedoria de símbolos. Tem 2.500 anos. Não é porque alguém escreveu não sei quantos livros sobre isso. É porque, de alguma forma, se manteve na sua estrutura original. Então, repara. Estes perfis instintivos que aqui estão em cima, basicamente, dizem-nos que estas pessoas confiam muito mais no seu instinto. E olha que eu usei há pouco a palavra intuição, que é uma coisa emocional, e agora estou a utilizar instinto. O instinto é uma sensação de certeza tão grande que tu tens sobre alguma coisa que tu sentes a necessidade de agir em conformidade. Imagina como se tivesse a certeza absoluta que o caminho era pela esquerda. Para que é que eu ia estar a perder tempo a sentir o que os outros estavam a sentir? Ou planear o que quer que seja, se eu já sei que o caminho é por ali? Então o impulso vai ser muito mais de ação. Okay? Se aqui temos análise, aqui temos intuição, aqui temos mais entrar em ação. Sentir um instinto, a dar alguns sinais e ir em frente nesses sinais. Ok? Faz sentido? Vamos dar nem só o feedback a ver se estamos todos alinhados em relação ao conteúdo. Ok? Então, muito bem. Nós aqui compreendemos que temos 3 energias diferentes. Isso é importante? É. Porque numa primeira instância eu posso compreender que se eu for uma pessoa mais mental e, por exemplo, tiver um relacionamento com uma pessoa mais emocional, se calhar aquilo que vai ser mais valorizado para o emocional será, por exemplo, a intuição, apreciar a outra pessoa, enquanto se calhar, por exemplo, para um mental terá menos facilidade de entrar nesse campo mais intuitivo, mais emotivo, e será muito mais fácil para ele resguardar-se na questão do mental. Okay? No planeamento, da compreensão, no fazer sentido. Estão a ver? Há certas palavras que, se calhar, vocês vão ouvir muito mais por parte dos emocionais, eu sinto. Se calhar, muito mais nos mentais, a perspectiva de, sim, eu compreendo, sim, isso faz sentido. Portanto, sempre uma lógica de mais aritmética ou matemática e aqui uma lógica muito mais intuitiva de emoções. E, claramente, saímos fora um pouco destes 2 quadrantes porque é o impulso de entrar em ação. É a sensação de que tem que se entrar em ação. É como se o corpo estivesse a puxar para uma determinada direção e eu sentisse o impulso de ir atrás dessa direção. Ok? Muito bem. Bom, o que é que nós podemos compreender a partir daqui? O que é que nós podemos tirar destas personalidades? Bom, primeiro, há aqui motivações base por trás de cada perfil. E então aqui podemos analisar quase que em cada grupo de 3, quais são as motivações base que estão por trás de cada um deles. Eu vou abordar aqui 3 perfis de personalidade por questões horárias, não é? E para podermos aproveitar ao máximo essa questão. Depois, se houver um perfil em particular que tu tens curiosidade, eu falo sobre ele, ok? Mas vamos, por exemplo, agarrar aqui num perfil tipo 8, ok? O 8, vocês vão ver muitas vezes nos livros, inclusive no livro que eu escrevi, eu coloquei como confrontador, ok? E agora a questão é, ok, confrontador, mas porquê? Porque o tipo 8 está permanentemente em confronto com as pessoas. Será que é isso que ele quer fazer toda a hora? Não. De facto, o que está por trás desta necessidade de confronto, vamos à necessidade de base, ok? Este perfil tipo 8, ele acha inconscientemente, e este é que é o tema, quando nós tornamos consciente esta inconsciência, ganhamos valor. Ele acha que inconscientemente que para ser amado, para ser respeitado, para ser aceito, ele tem que ter controle. Olha só, controle, ok? Como é que eu tenho controle sobre as situações à minha volta? Bom, de diferentes formas. Por exemplo, o tipo 8 acha que uma das formas de ter controle é ter uma certa assertividade com as pessoas. Para o tipo 8, ele gostaria que todas as pessoas à sua volta fossem frontais e diretas.
E já está. Aqui começamos com a nossa falácia dos relacionamentos, que é, se eu acho que, eu gostaria, aliás, que as pessoas à minha volta fossem diretas e frontais, o que é que eu vou fazer com as outras pessoas? Exatamente. Eu vou ser direto e vou ser frontal. Ok? Vou ser de tal forma direto e frontal, de tal maneira que às tantas parece que eu sou um pouco agressivo. Então, por isso é muitas vezes a questão do confrontador, porque de facto esta necessidade do confronto do tipo 8 não é com a intenção de melindrar as outras pessoas, não é com a intenção de ter mais controle ou poder sobre elas. Isso acontece como uma consequência. É para que o tipo 8 sinta em si controle. O grande erro deste processo é que, efetivamente, todos nós achamos que se eu fizer ao outro aquilo que era suposto que ele fizesse a mim, vai funcionar. Eu tenho sempre uma história que esclarece bem esta questão. Que é, imagina o seguinte. Imagina um casal de idosos, ok? Que a senhora, quando está doente, quer que todas as amigas vão lá à casa, ok? O senhor, quando está doente, não quer ninguém lá em casa. Quer ficar sozinho, ok? Agora, imagina o que é que acontece se a senhora adoece e as amigas vão chegar à porta e o senhor se cruza com as amigas. O que é que ele vai dizer às amigas? Vai dizer, olha, a senhora está doente, provavelmente ela não quer que vocês vão lá incomodá-la agora, venham no outro dia. Ele está a fazer isso com maldade? Não. Ele está a fazer isso com a melhor das intenções. Porque para ele, o melhor seria acontecer exatamente isso. Que a mulher não deixasse que os amigos entrassem quando ele estava numa situação mais frágil. O que vai acontecer é que, provavelmente, o senhor não vai deixar as senhoras entrar, ou vai convidá-las a não entrar, e o que vai acontecer é que a senhora vai ficar muito triste em relação a isso. Então, isto é uma pequena história só para nós compreendermos o seguinte, que é, quando nós muitas vezes fazemos com as outras pessoas na expectativa que é isso que elas querem, por norma nós falhamos. Porquê? Porque elas têm motivações completamente diferentes. Okay? Então, por exemplo, neste caso, o tipo 8 em particular, eu estou a falar do tipo 8 em particular, porquê? Porque este perfil tipo 8, quando está sob stress, quando perde a sensação de controle, ele manifesta-se muito mais recuado e reservado. Vamos falar aqui um bocadinho sobre os movimentos de stress, mas para já só para dar esta ideia que é, por norma, nós temos tendência de fazer as coisas de forma que os outros, que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Okay? Então, claro que este confronto que o tipo 8 faz naturalmente, acaba por ter um desejo, que é que as outras pessoas também sejam frontais e diretas com ele. Okay? Então, este é um exemplo de um instintivo. Vou agarrar agora num emocional, ok? Por exemplo, vamos falar aqui um pouco sobre o perfil tipo 2. O 2, muitas vezes, ele é descrito como o prestativo, ok? E o prestativo, porquê o prestativo? Bom, este perfil tipo 8, ele, de facto, ele gosta de ajudar as pessoas que estão à sua volta, que lhes dizem alguma coisa. Se for uma pessoa que não tem uma relação muito próxima com o tipo 2, é indiferente, ok? Ele não é prestativo, ele não se coloca à beira de uma passadeira a ajudar as pessoas a atravessar para o lado só porque sim, não é? Ele gosta de ajudar as pessoas que estão perto dele, ok? Então, se houver alguém que verdadeiramente o 2 goste e aprecie e haja reciprocidade com ele, ele gosta de ajudar. Claro que muitas vezes, nesta procura de ajudar as outras pessoas, esquece de uma coisa importante, que é dele próprio. Então, muitas vezes, ao ajudar as outras pessoas, coloca-se tão fora de si que se esquece de ajudar a si próprio. Então, muitas vezes, neste tipo 2, um dos alertas fundamentais é para nós o ajudarmos, por exemplo, a estar mais cuidado consigo. Para que não esteja só preocupado em ajudar as outras pessoas. Porque muitas vezes o risco é que estas pessoas acabam por viver a sua vida inteira a ajudar outras pessoas, mas nunca procurando o que é que verdadeiramente é importante para mim. O que é que são as minhas prioridades agora? Okay? Porquê? Porque ele acha que, para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que estar disponível para ajudar essas pessoas. Ele tem que estar prestável. Há uma forma, há aqui uma preocupação de vamos chamar assim, ajuda. E esta interajuda tem como função o quê? Bom, uma questão básica que tem a ver com o perfil tipo 2, que é que eu ajudo-te a ti, tu amanhã ajudas alguém e alguém há de me ajudar a mim. Aqui é um processo de reciprocidade. Claro que também é importante compreender que sempre que eu dou muito a alguém e essa pessoa não retribui, isto deixa um tipo 2 muito fragilizado, ok? E nós vamos ver aqui, mais daqui a pouco, como é que ele se comporta sob stress, ok? Agora, a preocupação fundamental, básica daquilo que é este perfil tipo 2 é estar disponível para as outras pessoas, querer ajudar as outras pessoas. Estar num momento em que eu posso ser útil para essas pessoas em especiais para mim. E claro que, se eu tiver a tomar conta das minhas coisas, às vezes posso não sentir o que as outras pessoas precisam. Todos nós temos um amigo tipo 2, ok? Aquela sensação de nós estarmos um dia menos bom na nossa vida, não é? E de repente esse nosso amigo ou amiga passa por nós, olha para nós, nos olha assim, o que é que se passa? E nós tentamos disfarçar e dizemos, não se passa nada. Não, passa-se alguma coisa, estás diferente. E conseguem apanhar-nos ali mesmo na curva. Porquê que eles fazem isso? Porque eles têm a capacidade emocional que vimos aqui há pouco, nesta inteligência emocional, quando é aplicada
O 2 aplica-se a inteligência emocional para fora, portanto tem quase como um radar que sente o que é que os outros estão a sentir. E nessa necessidade de compreender, ou seja, ao compreender essa necessidade das outras pessoas, há o impulso de ir ter com elas e de ajudar. Ok? Então, este é um movimento de ajudar. Emocionalmente, eu sinto as outras pessoas e vou para fora para ajudar. Ok? Vou dar agora um exemplo de um perfil mental. Ok? Por exemplo, nós temos aqui um tipo 6. Vamos aproveitar aqui um tipo 6 para sair fora das regras aqui do circuito. Que é, este tipo 6, ele, de alguma forma, muitas vezes é visto como é o nosso amigo que nós, muitas vezes, mal dizemos que ele é um pessimista. Ok? Mas, na verdade, ele não é um pessimista. Ele é um precavido. Ok? E o que é esta coisa de ser precavido? É que, para este tipo 6, é fundamental que ele sinta de alguma forma que todas as situações estão sob controle. E para isso ele tem que muitas vezes colocar em dúvida se estas questões estão ou não estão sob controle. E nessa dúvida que o tipo 6 faz, muitas vezes encontra alguns problemas. Então imagina, para um tipo 6 ele diz assim, ok, o que é que eu preciso para fazer um projeto? Este projeto pode correr bem. Espera, pode correr bem, mas também pode correr mal. O que é que pode correr mal? E nessa análise que faz do que pode correr mal, muitas vezes, nós quando estamos de fora achamos que, parece está sempre à procura do problema. É que a questão é que, para este tipo 6, ele só se tranquiliza verdadeiramente quando ele encontra o problema e o resolve. Então, por vezes, a preocupação deste tipo 6 é de antecipar todos os cenários. E a antecipação lhe dá segurança, ok? Antecipar é fundamental. Porque ao antecipar, que de facto o tipo 6 se sente seguro. Mas enquanto ele não sente de alguma forma, esses cenários não foram calculados, ele não sente confiança para avançar. Okay? Então é assim, se tu tiveres um amigo tipo 6, provavelmente o melhor que tu podes receber dele, porque essa é a forma dele, a forma de ver o mundo e das pessoas que estão à sua volta, é, por exemplo, quando tu tiveres uma ideia excepcional, eu perguntar, mas espera lá, mas olha, isto pode falhar aqui ou lá. Porquê? Porque isso é um talento natural que ele tem. Okay? Claro que esse talento natural levado a um nível exagerado, o que é que vai gerar? Vai gerar o tal pessimismo, a dificuldade em tomar ações porque não se tem certezas, muitas vezes o adiar porque não se sente seguro ainda o suficiente, às vezes bloquear por hiperanálise, ok? Mas isso é uma consequência de um talento natural que o tipo 6 tem, quando é levado ao exagero, gera esta questão, ok? Vou ver se há aqui alguma questão em relação a estas questões que eu tenho provocado aqui. Ora bem, o Mário Batista coloca aqui uma pergunta de acordo com as situações. De acordo com o perfil... Será verdade? De acordo com as situações, igual de acordo com o perfil. Ok, boa questão, Mário. É assim, uma das perguntas que muitas vezes vocês fazem, acho que o Mário tem aqui um pouco a pergunta, vai um pouco nesse sentido, é... Mas nós temos um único perfil. Nós somos um perfil na empresa, somos no trabalho, é tudo igual. Bom. E aqui eu tenho uma boa e uma má notícia para vos dar. Ok? A boa notícia é que, de facto, é o mesmo perfil de personalidade a nossa vida inteira. Okay? Claro que com diferentes níveis de consciência, já vos vou mostrar aqui porque é que às vezes nós nos comportamos de formas um pouco diferentes, ok? Mas a boa notícia, de facto, é que é o mesmo perfil a vida inteira, ou seja, nós podemos aprender com ele, nós podemos crescer com ele, nós podemos e devemos aproveitar esses talentos naturais de uma forma muito mais espontânea e natural, ok? Porque vai durar a vida inteira. A má notícia é porque é o mesmo perfil. Portanto, ao longo da vida inteira também nos vai criando certas armadilhas para as quais nós muitas vezes não estamos preparados, porque o nível de consciência é maior, mas o nível de fintas que a personalidade vai fazer também é maior. Ok? Agora, perguntei, nós comportamos sempre da mesma maneira consoante o perfil de personalidade? Claro que não. Ok? E aqui temos duas coisas completamente diferentes. Primeiro, eu posso estar adaptado e isso não é fantástico, ok? Imagina, eu nasci uma laranjeira, ok? Quando eu nasci uma laranjeira. Portanto, era suposto estar laranjas. Só que o meu pai era um limoeiro e a minha mãe era uma cerejeira. E o meu pai andava o tempo todo a dizer, olha, filho, ficas mais amargo ou ninguém te pega. A vida não é para estar assim, sempre armado em docinho. E eu, ok, então, um bocado mais amargo e tal. E ia tentando ajustar. Depois vinha a minha mãe e dizia assim, mas, filho, tu tens de ser mais pequenino e docinho, senão ninguém te pega. E naquela confusão, aquilo deu uma espécie de laranja mais pequena e amarga. O que acontece? Eu passei a acreditar que eu era uma laranja pequena e amarga. Portanto, eu encontrei amigos que gostavam de laranjas pequenas e amargas. Encontrei negócios e empresas que gostavam de pessoas pequenas e amargas. Só que, o que é que não funciona? Quando começa a vir o fruto. E tu dizes, este fruto não é meu. Isto não é meu, isto não é aquilo que eu gosto, isto não é aquilo que me apaixona, isto não é aquilo... Portanto, quando eu vejo muitas vezes nos relacionamentos as pessoas a dizerem, eu não encaixo, não... Claro que não encaixas, porque tu não estás a ser aquilo que tu és, não estás a permitir ser quem tu és, ok?
E esta personalidade está lá, aquela motivação está lá. Okay? Agora, se eu estou trocado na minha personalidade, não é fantástico. Okay? Agora, que outras coisas é que podem acontecer? Vamos lá. Por exemplo, este tipo 8, quando se comporta, quando está sob stress, o que é stress? Imaginemos, stress não tem a ver com haver muitas coisas a acontecer à sua volta, ok? Tem a ver com uma coisa muito concreta, que é, por acaso, o tipo 8, ele precisa ter controle. Quando tu lhe tiras o controle, o que é que ele faz? Ele fica descontrolado. E a primeira coisa que faz é toda aquela energia do 8 de confrontar, acontece, não sei o quê, de repente para e diz assim, ok. E movimenta-se para o ponto 5. E aqui o que é que vai fazer? Vamos ter aqui uma pessoa que é extrovertida, para fora, muito direta, confrontadora, e de repente temos aqui uma pessoa analítica, fria, cautelosa, que não tem nada a ver com o perfil do dia-a-dia do tipo 8. Então tu diz assim, mas eu conheço um tipo 8, ou até sou um tipo 8, e de repente eu estou nesta energia, mas depois de repente eu chego ao meu relacionamento e estou aqui. Ou ao contrário, né? Cá em casa eu estou assim, quando chego à minha empresa eu estou muito mais cauteloso, etc. Porquê? Porque alguma dessas áreas tira controle e tu comportas-te desta forma. Okay? Então, se eu compreender que a minha motivação base é esta, que de alguma forma o que me acontece é movimentar muitas vezes para o meu ponto de insegurança, eu tenho que trabalhar sobre ele. Eu tenho que perceber o que é que me está a gerar controle. E aqui depois entramos na perspectiva do coaching, o que é que nós podemos fazer em relação a isso. Aqui estamos só na parte do ponto de vista da observação, do primeira compreensão do processo, ok? Não é por acaso que nós, por exemplo, aqui na Linha Coaching, nós fazemos coaching com Enneagrama, porque se eu não souber isto, metade da informação eu perco e nem percebo muito bem onde é que o cliente anda ou não anda, ok? Eu tenho que compreender de alguma forma que se eu tiver um tipo 8 e se ele tiver a sensação de falta de controle, ele vai se comportar de uma forma diferente. E é normal. Agora o que eu tenho que perguntar é como é que eu posso atuar sobre isto para que ele volte a recuperar o seu ponto natural, para que ele volte à base. Quantas vezes é que nós já ouvimos aquela expressão de a pessoa atua, estava fora de si quando falou, atuou? Sim, estava fora de si porque estava fora da sua personalidade. Estava a atuar dentro de um ponto de stress, nomeadamente. Okay? Vamos analisar outros pontos de stress, já agora. Analisar outros pontos de stress. Por exemplo, este tipo 2, ok? Muita necessidade em ajudar, estar disponível, super prestável, super flexível, muitas vezes, esquecer as suas prioridades e pôr as prioridades dos outros. Ok. Mas imaginemos que essa pessoa dá imenso às outras pessoas e as outras pessoas não dão nada ao tipo 2. Ok? Não é que o tipo 2 faça de propósito isto, mas ele sente a sensação de tipo, fogo, eu dou tanto para estas pessoas e eles não me retribuem, ou quando eu precisei não estavam lá, ou quando... E quando isso acontece, pessoal, o que é que vocês vão apreciar? Este tipo 2 vai se comportar como um 8, mas no seu pior, ok? Quando nós vamos em stress, vamos para o pior do 8. Aqui, como este é o pior do 5. Então, este tipo 2 vira confrontador, ou a MUA, que é uma estratégia de controle. Eu vou controlar, dominar, vou manipular, entre aspas, outra pessoa através de um certo AMU. Eles vão perceber que eu estou chateado, ok? Ou eu vou ter uma perspectiva de confronto, ok? Então, se eu confrontar, o que é que vai acontecer do outro lado? A pessoa vai perceber que eu preciso de uma certa atenção, ok? Mas isto é uma reação. Então, se eu disser assim, eu sou um tipo 2 no dia-a-dia, mas muitas vezes sou um tipo 8. Claro que és. E é normal, e é natural, ok? E depois temos aqui, por exemplo, este tipo 7. Aliás, tipo 6. Tipo 6 é uma pessoa que é, de alguma forma, uma pessoa que gosta de questionar as situações, mas é essencialmente uma pessoa de grupo, ok? É mais pelo corporativo, pelo grupo, do que pelo indivíduo, ok? Não é uma pessoa de si, não fui eu que fiz, fomos nós que fizemos. Sempre uma perspectiva de grupo, ok? Porque o grupo dá mais segurança, a verdade é essa, ok? O que está por trás disto é uma preocupação de segurança e de antecipação. Se eu tiver mais pessoas a antecipar, é mais seguro. É só isso, ok? Agora, no dia-a-dia, por exemplo, a nível pessoal, empresarial, é de grupo. Nomeadamente, quando as pessoas estão próximas deste tipo 6, ele é super disponível, prestável. Quando não estão, eles estão do outro lado do muro e são quase como os inimigos, estão do outro lado, ok? Portanto, não podemos confiar naquelas pessoas, portanto, não vamos trazê-los para cá. Mas, vamos lá. Mas no momento em que o tipo 6 começa a sentir de alguma forma que não consegue antecipar, que não consegue confiar, o que acontece? Ele tem um movimento para o ponto 3, ok? E aqui neste ponto 3, o que vai acontecer? Era suposto já estamos a terminar a primeira parte, mas já vamos às perguntas. O que é suposto acontecer? Este ponto 6, de repente, vira individualista. E se não for eu fazer, tipo, não, deixa estar, eu faço. Mas não fazes nada, que só estragas, eu resolvo. E esta postura muito mais individualista não é natural, ok? A postura natural deste tipo 6 é uma postura mais de antecipação. Quando ele se movimenta para este ponto 3, na verdade ele está em stress, ok? Então eu posso dizer, mas o comportamento é igual? Não. O comportamento é completamente diferente. Agora pensemos, a motivação é igual? Claro que é. Aqui a motivação é de antecipação. E aqui também é de segurança. O que está em causa aqui é segurança. O que está aqui em causa é o quê? Relacionamento. Se eu perco relacionamento,
eu disparo para aqui. O que é que está aqui em causa no 8? O que está em causa é controle. Perco o controle, disparo para aqui. Então estes comportamentos, se nós apreciarmos no dia-a-dia, eles são muito diferentes, ok? Tu vais ver comportamentos de um tipo 8 e de um tipo 2 e assim, eu não sei se ele é um 2, se é um 8. Exato, não sabes. Se o conheces mais próximo, percebes que este confronto dele é muito mais espontâneo, descontraído, às vezes desprovido até de... dar-te um exemplo. Quantas vezes eu não faço apuramento de personagens tipo 8 que me dizem, isso faz todo sentido, mas as pessoas acham mesmo que eu sou agressivo porque quero, mas então eu já não sei como é que se fala com as pessoas. Porque é uma sensação de tipo, eu não sei muito bem como é que eu lido com as pessoas para não criar este impacto, mas eu quero saber se é assim ou não é. E nesta preocupação de ser assim ou não é, acaba por ser confrontador, ou as pessoas dizem que eu sou agressivo, eu não acho que seja agressivo. Ok? Bom, entramos aqui na nossa segunda metade da nossa aula, estes 60 minutos são aqui em contrarrelógio. Ia-vos perguntar então, questões que vocês tenham, dúvidas, até aqui, deixem-me só ver o que é que nós temos aqui, se há alguma coisa. Ok, então stress não será um mito, Mário Batista? É assim, isso é muito engraçado. O que é stress para ti, não é? Porque assim, já vimos aqui, por exemplo, 3 pessoas com stresses completamente diferentes. Porque o stress em si, daquilo que está por fora, aquilo que... é muita confusão, muita coisa para fazer. Eu vou dizer assim, um tipo 8 olha para o stress e assim, porra, ainda bem que existe, que assim ele resolve mais coisas. Queres mais? Tipo 3 olha para o stress e assim, dia-a-dia, normal, ok? Tipo 7 olha para o stress, porra, diversidade. Então, eu quando falo aqui de stress, é porque não tenho uma palavra melhor, ok? Porque, na verdade, o que estamos aqui a falar é o que é que tira estas personalidades dentro daquilo que é o seu aparente controle, aquilo que é a sua aparente segurança, ok? Isso é que é stress aqui, ok? Se arranjar uma palavra melhor, eu sei, não tem problema, ok? Agora, a questão é, não tem a ver com stress à volta, não tem a ver com ser mais... estarmos num ambiente muito competitivo ou menos competitivo, porque há pessoas que lidam maravilhosamente com isso, ok? Outras menos, do ponto de vista da personalidade. Se eu, por exemplo, tiver um tipo 6 sobre stress, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer assim, olha, tens 2 paradigmas. Primeiro, o 6 adora resolver problemas. Portanto, colocas-lhe problemas e eles resolvem. Depois, se ele não conseguir antecipar com o tempo suficiente, ele não vai gostar. Portanto, vai provavelmente disparar para stress e vai ser uma pessoa muito mais de picardias, de confrontos e muito mais agressiva do ponto de vista daquilo que quer concretizar. Então, aí temos algumas coisas que podemos ver. Ok? Patrícia diz-nos que esta informação é super preciosa. Patrícia, isto é só o 0,0,0. Está aqui o mundo para nós conseguirmos trabalhar aqui. Mas sim, por exemplo, só para vos abrir aqui um pouco o apetite, estas ligações que nós estamos a ver aqui, nós temos o 2 para o 8, temos o 2 para o 4. Aqui temos também um trabalho muito interessante do ponto de vista de crescimento da pessoa, onde é que como é que ela se manifesta quando ela se sente muito confortável, confiante, ok? Isto, por exemplo, dentro dos relacionamentos, é muito claro, ok? Porque de alguma forma eu percebo que em alguns momentos de stress eu vou manifestar uma parte minha que eu não gostaria, ok? Por exemplo, se eu tiver um tipo 2 de uma relação, ele vai estar... Se a relação não tiver de encontro àquilo que é a compensação, a forma como interage na minha relação, eu vou manifestar muitas vezes algum confronto, ok? Ou se nós pensarmos em parentalidade, ok? Ou se pensarmos dentro de uma organização, por exemplo, este é um tipo 1 perfeccionista, ok? Os perfeccionistas são super exigentes com quem? Com quem ainda acreditam que podem vir a fazer alguma coisa de perfeito para eles. Portanto, filhos, os colaboradores que mais gostam, as pessoas que estão mais próximas são aquelas que mais, agora desculpa uma expressão, mais sofrem nas mãos do perfil tipo 1. Tal e qual como para um tipo 8 é muito mais fácil, se eu confiar nesta pessoa, ser ainda mais direto com ela, porque eu acredito que esta pessoa pode ter estas qualidades. Um risco muito iminente nas organizações é contratar pessoas iguais a nós. E depois temos mini-eus, ok? O 8 contrata um conjunto de 8 que, na prática, pensam todos igual. E então, uma das grandes vantagens das organizações perceberem esta metodologia, e eu faço um esforço nesse sentido, é para terem diversidade, para terem formas diferentes, de alguma forma, de ver o mundo. Porque se eu tiver formas diferentes de ver o mundo, eu complemento a visão sobre o mundo, ok? Ora, candidata, ora, podemos viver durante 50 anos atuado com firmeza e de repente pomos tudo em causa. E afinal, tudo aquilo que achávamos que não tínhamos... Ops, espera. Está bem. Que não tínhamos... que achávamos que não tínhamos capacidade para determinadas áreas, afinal, não é totalmente verdade. E ficamos inseguros, pensando, quem sou eu? Cândida, eu vou tentar responder disso da melhor forma. A pergunta é que devia ter vindo muito mais cedo, ok? Veio aos 50, é fantástico. A pergunta devia ter vindo muito mais cedo. Quem sou eu, afinal, não é? Porquê? Porque uma das grandes questões que eu... é uma das minhas missões também com este projeto, é ajudar as pessoas a compreenderem quem é que são na sua essência, ok? Porque, vamos lá, abrindo aqui um bocadinho também o jogo. Estamos a vir no patamar da personalidade, mas o que é que está por trás da personalidade? Temos uma essência, temos uma
quase que uma missão para cumprir nesta nossa vida. E se nós compreendemos que estamos desalinhados nessa nossa missão, é muito triste, porque de alguma forma percebemos que nada faz sentido, ok? E isso coloca-nos muitas vezes perguntas que nos fazem pôr em causa muitas coisas. Agora, se nós nunca pusemos em causa essas coisas, nunca vamos construir de novo, ok? Em 2003, 2004, eu vivia numa vida completamente diferente, ok? O nascimento da minha filha foi dizer assim, eu vou sair daquilo que eu faço hoje e vou abraçar uma coisa que eu acho que é a minha paixão, que é transformar a minha vida e a vida das outras pessoas. Mas se eu nunca tive... Mas isso foi desmontar tudo, ok? Foi desmontar segurança, foi desmontar reconhecimento que houvesse na altura, vai começar tudo do zero, ok? Mas isso é o que me faz hoje vibrar todos os dias quando acordo e assim, o que for para construir de novo, vamos construir de novo, ok? Agora, nessa altura eu pus em causa tudo. Quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? Que competências é que eu tenho? O que é que eu não tenho? Toda a nossa estrutura basilar, vamos lá, ela é mexida quando nós mexemos e compreendemos quem verdadeiramente somos, ok? E se percebemos que nós estamos a ser, de alguma forma, temos uma perspectiva para ver a realidade e que de alguma forma nos colocaram outra que não é exatamente a nossa, então isso ainda é mais complicado, ok? Eu sinto isso muitas vezes quando trabalho com algumas pessoas, em relacionamentos então em particular, que é perceberem de facto que eu nunca tive uma relação a ser quem sou. Porque eu tive sempre a ajustar-me a outra pessoa, mas eu nunca pensei o que é que eu verdadeiramente valorizava, o que é que me provocava segurança, o que é que me provocava insegurança, portanto eu nunca escolhi, fui escolhido, ok? Ora bem, o Marco Batista pergunta, será que mudamos de perfil ao longo da vida, ao longo do dia? Lamento, Mário, nós podemos mudar, de facto, de comportamentos porque há estes movimentos de stress e de segurança, ok? Claro, isso aí sim. Mudamos de consciência, mudamos. Há aqui um tema, só para não te responder exatamente, porque se tu des alguns passos mais à frente comigo em termos deste dinheiro, vais perceber que há aqui uma variável que tem a ver com os subtipos, ok? Há pessoas que numa fase da vida são mais introvertidas, numa fase da vida, depois por acontecimentos diversos, são mais extrovertidas. Há aqui uma pequena variação dentro das personalidades, mas isso daria-nos mais 4 horas, se calhar, só à volta de cada um dos perfis. Agora, tirando essas pequenas particularidades, são pequenas, aquilo que está por trás, que é a motivação base, essa é que é a pergunta. A pergunta é, a minha motivação base muda ao longo da vida? Ou seja, eu nasci um perfeccionista a procurar e aperfeiçoar tudo à minha volta para me dar uma sensação de tranquilidade. Isso muda ao longo da minha vida? Não. Agora, sou mais intransigente no início da vida, sou menos intransigente, ou o contrário, pode mudar? Pode. Okay? Posso ser um perfeccionista da sociedade e depois de repente só me preocupar com as minhas coisas e não estar preocupado ou preocupar-me só com a minha família? Posso. E aí vais ter variações de comportamentos enormes. A motivação base, ela não vai mudar porque, de facto, esse é um caminho que nós temos que fazer. E se nós ligarmos isso àquilo que é o caminho espiritual de cada um de nós, vais perceber que essa ligação é quase indissociável, ok? Ora bem, Patrícia coloca aqui uma pergunta. Trabalhando com outras pessoas e queremos ir de encontro ao tipo de personalidade, como podemos saber se aquela pessoa está na sua personalidade ou em stress de estar outras personalidades? Ok, Patrícia, a primeira coisa que nós temos que compreender é qual é que é a personalidade base dessa pessoa. O que é que naturalmente, onde é que ela está naturalmente? Só assim é que eu percebo o desvio, entendes? Ou seja, se eu perceber que um tipo 8, o natural dele é estar em confronto, confronto no sentido de confrontar as suas ideias e ser muito assertivo e direto, então isso é normal, ok? Se eu vejo um comportamento um pouco diferente de afastamento, de hiperanálise, etc., isso não é normal, ok? Ou se eu vejo, por exemplo, um tipo 2 que entra numa fase mais de picardia, por exemplo, eu acompanho muitas vezes executivos que estão numa fase de transferência de carreira, ok? E o que acontece? Este tipo 2 tem uma ligação muito próxima com as pessoas com quem trabalham. Quando vão para um novo departamento, ok? Quando esse novo departamento, esse novo projeto gera insegurança, eles têm tendência a ser muito mais confrontadores, agressivos, mais controladores. Isso é uma coisa que, a partir das pessoas que fizeram essa mudança, não estavam a contar, ok? E nós conseguimos antecipar isso e ajudar a pessoa a requalificar-se e perceber o que é que está a acontecer aqui para estar a ter este comportamento. Qual é que é a base desse comportamento? E isso ajuda-nos muitas vezes a ajudar melhor e mais fácil, não é? Portanto, de facto, Patrícia, aqui a questão é, primeiro, sentir onde é que está a base e depois perceber as variações que possam acontecer. Algumas positivas. Nós não estamos aqui a explorar hoje a parte da segurança, mas também positivas. Ok, a Cândida coloca aqui, acho importante essa expressão, eu nunca escolhi, nós muitas vezes nunca escolhemos. Ok, bom, excelente. Mais alguma questão que queiram colocar? É difícil falar tão pouco de Enneagrama em tão pouco tempo. Eu tenho só a fazer o exercício e nós conseguimos ter aqui alguma base para vos dar uma visão geral sobre este processo. Porque, reparem, tudo aquilo que, e isso é um ponto importante, tudo aquilo que vocês compreendam como aspectos positivos de uma personalidade, o seu exagero dá os aspectos negativos. Um ponto muito importante que é, nós não podemos nunca considerar que uma personalidade é melhor do que a outra, ok? Porque se o fizermos,
ou achamos que a nossa é melhor do que as outras, não é? Portanto, isso normalmente é uma falsa análise. Ou achamos que os outros são melhores do que a nossa, porque a nossa tem um conjunto de problemas. Portanto, depende de que prisma é que estamos a analisar. Estamos a analisar o problema ou estamos a analisar a solução. E por norma, em ambos os casos, estamos a ser demasiado tendenciosos. Okay? Explicar um bocadinho só aqui, rapidamente, acho que como interesse. Como é que estes movimentos de stress e segurança, parece que vocês veem aqui setas a apontar de um lado para o outro, mas o que é que acontece para isso acontecer? Existe uma lei, nós chamamos a lei do 7, foi criado por um senhor que muitos de vocês conhecem, e eu também, que era o senhor Pitágoras, não é? Que se vocês fizerem a divisão de 1 dividido por 7 dá 0,142857 infinitamente, ok? Se tivermos em tipo 6 na sala, podem fazer a conta na calculadora só para garantir que está certo. Bom, mas o que é que isto tem de interesse? É que isso mostra, na altura que foi estudado, não estava a ser pensado as personalidades. De facto, este mapa das personalidades surge nos anos 70 por um senhor que se chama Cláudio Naranjo, que eu tenho o privilégio de ainda vir a trabalhar. Vou estar agora na próxima semana já na Alemanha novamente com um trabalho de retiro com ele. Que é basicamente isto. Isso apareceu nos anos 70. As personalidades foi feito um trabalho sobre a compreensão do Enneagrama. Mas o Enneagrama inicial preocupava-se com outras coisas que, de uma forma ou de outra, também se manifestam nos humanos. E esta é uma lei, a lei do 7, que diz isto. 0,14285714285 infinitamente. E o que é que isto diz? Diz-nos, por exemplo, se vocês já repararam que este tipo 2, sob stress, 8, não é? O 8 sob stress, 5. Okay? Este movimento eterno, vamos lá, continua, manifesta-se também em nós humanos. Então, por exemplo, um tipo 2 sob stress vai buscar comportamentos ao 8, o 8 sob stress ao 5, o 5 ao 7, 7 ao 1, 1 ao 4, 4 ao 2, 4... Portanto, todos nós, de uma forma ou de outra, nos interligamos nestas relações, ok? Então, esta é uma curiosidade só para vocês compreenderem. E dentro do triângulo, o movimento é contrário aos ponteiros do relógio. Isto, ok? Isto mostra-nos a forma como nós nos comportamos sob stress, ok? O que é que nós manifestamos? E atenção, stress, uma vez mais, aquilo que nos tira a nossa sensação de controle e de harmonia, ok? Ora bem, ora, Paulo Rodrigues pergunta o que é a motivação base, vou já explicar. E Paulo Rodrigues pergunta, normalmente, em stress o perfil só vai para um sentido. Sim, Paula, e não é pouco, ok? Que é, de alguma forma, em stress nós manifestamos comportamentos de um sentido, ok? Nomeadamente, comportamentos de um perfil que, à partida, nós até não achamos muito interessante porque achamos aquilo um pouco... Como é que é possível que esta pessoa se comporte desta maneira? E depois nós queremos comportar exatamente da mesma forma, ok? E atenção à palavra stress, ok? Stress, repito, não tem a ver com, eu estou com excesso de trabalho e vou-me comportar como o tipo 8. Não, eu posso estar num excesso de trabalho e posso ter uma ótima oportunidade para ajudar mais pessoas. No caso do 2. Agora, stress é quando eu sinto de alguma forma que aquilo que é a minha disponibilidade de ajudar não tem reciprocidade. E aí o que é que eu faço? Eu reajo, ok? E, de alguma forma, imponho, entre aspas, a minha importância na relação, a minha posição na relação. Assim como o ponto 8, toda aquela energia de estar, de repente, eu costumo dizer que é malandro não estrilha, muda de esquina. O que é que faz? Movimento para o ponto 5 e, basicamente, desaparece de cena. Uma coisa muito simples. Nós temos colegas no escritório tipo 8, quando estão sob stress, fecham a porta do gabinete. Norma geral, porta aberta, que é para toda a gente entrar. Estamos à vontade. Portanto, estamos a planear. Basicamente eu não quero mostrar a minha fragilidade. Repara, aqui uma preocupação de força por parte do tipo 8. Quando eu estou sob stress e perco a sensação de força e controle, eu tento me refugiar num ponto onde, de alguma forma, as pessoas não vejam esta minha fragilidade. Okay? Porque senão, o que é que vai acontecer? Eles vão aproveitar-se de mim. Okay? Porque também para o tipo 8 ele acha que o mundo está dividido entre fortes e fracos. Okay? Ele é muitas vezes um justiceiro. Okay? E, portanto, sente-se que se ele tem uma posição mais frágil, pode ser de alguma forma também vítima de abuso dessa sua fragilidade. Ok? Ok? Boa. Excelentes perguntas. Muito bem. O que é que eu vos queria explicar aqui mais? Que conseguíssemos encaixar dentro do tempo. Não muita coisa, não é? Alguma pergunta que vocês tenham ainda mais para colocar? Bom, então enquanto vocês pensam aí na próxima pergunta, deixem-me só dizer o seguinte. Nós estamos neste momento numa fase interessante a nível daqui da Nia Coaching. Estamos neste momento a preparar um evento. Está preparado há um ano, não é? Praticamente. Estamos praticamente com a equipa e com as vagas praticamente todas preenchidas. Se alguns de vocês já devem ter ouvido ou receber algumas mensagens nossas, neste momento estão a fechar as inscrições para o Secret Code. Ok?
Secret Code é um evento de 4 dias sobre Enneagrama, à séria, dia e noite, onde nós falamos sobre personalidades, sobre relacionamentos, sobre todas estas perguntas que vocês fizeram, levadas ao mais ínfimo detalhe, para nós compreendermos mais sobre nós e sobre as outras pessoas. Mas deixem-me falar aqui de uma outra coisa que vai acontecer muito em breve. Nós, e eu pessoalmente, decidi financiar um projeto para formação de professores, ok? Nós temos neste momento a decorrer já um conjunto de equipas que estão a definir um projeto que vai alcançar, no mínimo, porque vai ser financiado por nós diretamente, no mínimo 650 professores, com a expectativa que esses professores consigam influenciar um conjunto vasto de alunos. Nós queremos levar este conhecimento para as escolas, para que essas escolas possam aprender, basicamente, uma coisa muito simples. Será que eu posso mudar a minha interação com os meus alunos se eles tiverem perfis de personalidade diferente? Será que eu, como professor, tenho uma forma de funcionar que pode estar de uma forma viciada no bom e talvez no menos bom sentido para apoiar essas crianças? Então, esse é um projeto pessoal, através de uma dor pessoal que eu tive enquanto criança e vítima do ensino escolar, entre aspas, não é? De alguma forma, para nós conseguirmos levar este conhecimento para dentro das escolas. E porquê é que eu vos estou a dizer isso? Nós, neste momento, estamos a abrir as inscrições para o Secret Code. Okay? Secret Code, este é o evento de 4 dias. Pela primeira vez este ano, nós estamos a aceitar pessoas que não fizeram o trajeto da nossa academia a participarem nesse Secret Code e ficarem formadas para poder dar formação aos professores neste projeto que nós vamos pagar para dar formação. Okay? Então, eu queria-vos abrir aqui uma possibilidade. Nós temos essas vagas praticamente esgotadas, ok? O evento Secret Code tem algumas pessoas, nem todas vão estar nesta formação, umas ou muitas vão estar lá só para, de facto, crescer, perceber de Enneagrama e crescer. Mas eu queria abrir esta oportunidade nas pessoas que estão aqui presentes hoje, ok? Que é dar a possibilidade de vocês participarem no Secret Code e sem qualquer custo adicional àquilo que é a inscrição, que terão que fazer a inscrição, poderem fazer o processo de treino para poderem formar professores nesse projeto. Podem fazer outras coisas também, mas esse projeto é um projeto que é financiado, ou cofinanciado por mim, pessoalmente, através da empresa, para poder dar formação nesses espaços. Nós, neste momento, temos equipas a preparar conteúdos, temos equipas de marketing a preparar para envolver os professores, temos um conjunto de coisas que estão a acontecer e nós acreditamos neste momento que vamos chegar a muito mais do que 650 professores, porque há pessoas que estão a querer entrar no projeto mesmo sem receber para fazer essas ações de formação. Então, eu queria sensibilizar-vos aqui. Se vocês estão na área do coaching, ou se é uma área que vocês gostariam de dar uma forma de entrar para dar, não é coaching em particular, mas dar formação sobre esta área, nós vamos ter 4 dias de profundo conhecimento dentro do Enneagrama. Nós vamos ter estas pessoas que estão aqui hoje nesta conferência, dar a possibilidade de, sem qualquer custo adicional, de fazerem o processo de treino após os 4 dias. Ou seja, tem os 4 dias, tem uma formação depois que têm que fazer, ok? Que vai ser oferecida, para depois ficarem aptos no início do próximo ano, se quiserem entrar nesse projeto dos professores, poderem entrar. Se quiserem entrar no Secret Code e participar nos 4 dias e fazer todo este processo para desenvolvimento pessoal, conhecer o Enneagrama, também serão mais do que convidados. Tem muitas pessoas que estão lá só nessa condição. Mas eu queria, de facto, abrir essa possibilidade aqui hoje, ok? Dar essa possibilidade, nós temos pouquíssimas vagas para preencher esses lugares, porque queremos que o projeto seja nacional, por isso eu disse no início que estava muito contente de estar aqui pessoas de diferentes zonas do país, e estamos neste momento a conseguir chegar a vários pontos do país, nomeadamente o Norte, Sul, Ilha da Madeira, Ilha dos Açores. Portanto, estamos neste momento a ficar com uma equipa muito gira, muito engraçada, para fazer esse projeto acontecer, porque não basta só o dinheiro que eu vou disponibilizar, vai ser muito importante também o envolvimento e a participação ativa dessas pessoas e a paixão pelo Enneagrama e pelas personalidades, ok? Portanto, quero abrir aqui essa possibilidade. Eu não sei se a Maria José já colocou aqui o acesso à página com as inscrições. Maria José, eu vou-te pedir para colocares aí, está bem? Só para podermos passar essa informação para quem tem interesse, está bem? Agora, deixa-me só esclarecer outras dúvidas que, entretanto, surgiram aqui. Então, quem tem um perfil tipo 2 e vai para o 8, não pode descer para o 5? Eva, por assim, pode acontecer? Pode. É natural que aconteça? Não. Ok? Porque assim, vou-te explicar. Vamos um caso concreto. Eu estou a reivindicar a minha atenção, ok? Eu vou reivindicar com este esforço. Claro que neste ponto 8 estou à procura de um controle, ok? Estou a tentar, por uma coisa crua e nua, eu vou de alguma forma manipular as tuas emoções para te dar atenção a mim. Eu posso fazê-lo assim, e tu podes achar que ele está no ponto 5, mas na verdade ele está a criar um confronto emocional, ou posso confrontar do ponto de vista da energia, ok? Do ponto de vista de instintivamente falar, de gritar, o que for. Mas em ambos os casos nós temos o ponto 8, está bem? Ora bem, José, será que como chefe de equipa de trabalho posso ajudar a mudar a atitude ou a dinâmica de um grupo? Não só podes, como deves, José, porque a questão é
qual é que é a diferença? O meu grupo tem pessoas diferentes. E elas movem-se por coisas diferentes. Então é assim, eu vou fazer um discurso para uma pessoa que eu acho que vai impactar o grupo todo, mas na verdade não vai impactar o grupo todo porque metade deles estão com outros interesses e têm outras formas de motivar. Okay? Então, se eu compreender as diferentes personalidades, eu vou dizer assim, olha, se calhar eu vou comunicar de duas ou três formas diferentes. Se calhar eu vou comunicar de uma forma mais emocional, ou emotiva, ou com inteligência emocional, com uma forma mais planeada e arquitetada, porque se fores no mental vais pôr um PowerPoint a explicar, se fores emocional vais numa abordagem e se fores no instintivo vais mostrar como é que se faz. Então é assim, se calhar misturando um pouco as diferentes formas e agora entrando em detalhe das equipas e perceber como é que elas funcionam, claro que é muito mais fácil liderar. Quantos executivos é que eu tenho uma cábula com a sua equipa, com as suas motivações base para os ajudar? Não é para manipular, é para ajudar, para dizer, olha, como é que eu te posso ajudar aqui? Eu estou a ver que estás numa postura um pouco diferente, como é que eu posso ajudar? Compensar, ok? Portanto, quanto mais nós conhecemos outras pessoas, mais fácil é de nós liderarmos, não é? Esse é um ponto-chave em qualquer processo, ok? Mas colocaste aqui a página. Já está, ok. Então, nessa página vocês estão a ter informações sobre o evento, está bem? Quem tiver interesse na parte, de facto, de depois de entrar no projeto, ou de entrar, ou seja, de se certificar e de ficar pronto para trabalhar nessa metodologia, eu peço que entrem em contato connosco e digam, olha, eu quero me inscrever, mas eu quero aproveitar a questão que foi falada na aula com o Eduardo, ok? E eu farei questão de colocar, a não ser que não haja mais vagas, mas nós temos algumas vagas, temos, creio que 5 vagas disponíveis neste momento. Essas vagas estão disponíveis para as primeiras pessoas que queiram, de facto, participar, estejam neste grupo, ou se porventura já te inscreveste e não percebeste bem o que é essa dinâmica e queres entrar, então nesse caso é só dizer-nos assim, olha, Maria José e Eduardo, olha, eu estou, de facto, inscrito já e eu quero uma dessas vagas para mim porque eu quero, de facto, continuar esse projeto. Ou saber mais sobre esse projeto, também temos disponíveis para vos dar uma ideia concreta sobre esse projeto, está bem? Bom, temos aqui cerca de 6, 7 minutos finais para terminarmos. Alguma pergunta, alguma questão que vocês gostassem de colocar, ou em relação ao Enneagrama, em relação ao evento dos 4 dias do Secret Code? O Secret Code acontece uma vez por ano, ok? Nós fizemos em outubro do ano passado, estamos a fazer em outubro deste ano. Por norma, é um evento onde nós investimos muita energia, muito tempo, muita dedicação e não conseguimos fazê-lo mais vezes durante o ano, ok? Porque envolve 4 dias, no caso aqui vamos ter 4, 5, 6 e 7 de outubro, porque 5 é feriado, portanto, basicamente é um dia que a pessoa não está a trabalhar se tiver um horário normal, e aproveitarmos esses dias para, de facto, dar um mergulho profundo no Enneagrama e crescemos com o Enneagrama. E, claro, uma vez mais, quem quiser dar esse passo extra para entrar nesse projeto nacional a nível que vai influenciar a parte educativa em Portugal através deste mapa das personalidades, até na sequência daquilo que o José estava aqui a perguntar, é exatamente o mesmo, José. O que nós queremos, basicamente, é que chegar ao pé que um professor consiga perceber que a sua forma de liderar pode ser adaptada consoante o grupo, que eventualmente haja uma criança no grupo que tenha que ter uma atenção especial, ou que não seja atenção e que precise só de compreender uma estratégia diferente, ok? Já agora deixem-me só dizer, porque é que este projeto aconteceu? Eu particularmente, eu tive imensa dificuldade na escola, aquilo para mim era muito chato. Portanto, eu tinha excelentes notas em matemáticas porque aquilo era interessante, tinha desafios, etc. Tinha sempre excelentes notas. E as outras disciplinas eram um aluno que passavam porque eu tinha boas notas em matemática, porque andava sempre ali a resvés no 12, 11, 12, andava sempre ali a raspar a segunda liga. E basicamente o que eu sinto é que se eu tivesse pessoas, como tive, por exemplo, professor de matemática, a incentivar-me e colocar problemas e desafios para resolver, sei que há disciplinas que não são tão fáceis de fazer como outras, mas se houvesse essa compreensão que era diferente, em vez de eu estar sempre a apanhar com giz porque estava distraído, ou apagadores, ou reguadas, se calhar era mais fácil me ter dito, ok, mas então como é que eu vou motivar este miúdo para encaixá-lo também? Porque eu depois também era destabilizador, porque como eu tinha tempo e não estava a prestar atenção, destabilizava. Portanto, se eu conseguia envolver, a manipular a equipa, não é? Portanto, da turma, porque é que eu não conseguia motivar no bom sentido, não é? Portanto, acho que é nesse sentido que nós queremos operar, ainda que o programa está a ser feito por pessoas que são professores, que temos a felicidade de estar no nosso grupo e que neste momento estão em reunião, curiosamente, para definir alguns aspectos e eu quero intervir o menos possível, só do ponto de vista técnico é que eu vos vou ajudar, ou os vou ajudar, mas que dar-lhes a liberdade máxima possível para irem de encontro àquilo que são as necessidades verdadeiras das pessoas em Portugal, ok? Bom, estamos a fechar aqui a nossa aula, muito curta para mim, porque ainda assim foram 55 minutos que passam a correr, porque de facto é difícil falar pouco tempo sobre este mapa. E nada, agradecer-vos esta vossa presença. Espero que de facto vocês, que a gente possa vir em breve, ou no Secret Code ou num outro evento qualquer. De facto, o Secret Code é um evento único, ok? Transformador.
é maravilhoso. No início da nossa aula nós passámos aqui um vídeo e é magnífico porque nós vimos a lista de inscritos deste ano e muitos deles estiveram ano passado, estão este ano. E isso é fantástico porque é uma experiência. Nós vimos pessoas que saíram de lá e hoje continuam a ter laços de amizade, de parcerias, de intercâmbios, uns que estão nas áreas profissionais semelhantes, outros que estão em áreas que se complementam, ok? Então, antes de mais perguntar, como é que é? Valeu a pena estar aqui este bocadinho? Fez sentido para vocês? Gostaram da aula? Deixem também aqui o vosso feedback para nós também sentirmos que de facto faz sentido estar aqui. E se fizer sentido estar aqui, vamos estar cá mais vezes para fazer outros tipos de conteúdos, ou este em concreto, aprofundarmos um pouco mais, ok? Então, espero que tenham gostado e espero que possamos ver no Secret Code. Se não, visitem o nosso site, vejam se há outra opção que faça sentido para vocês começarem, nomeadamente para quem ainda não teve acesso ao Enneagrama de todo e quer conhecer um pouco mais. Nós temos o Enneagrama Essencial neste momento. Nós estamos com uma promoção brutal. Estamos, neste momento, com 17 euros, conseguem ter um curso super completo online de Enneagrama. Sei, é uma entrada se vocês quiserem começar, ou então se quiserem aprofundar e levar a sério um pouco mais este mapa, tem a possibilidade de estar estes 4 dias no Secret Code, ok? Então, agradeço imenso a vossa participação. Espero que tenha valido a pena estar aqui esta hora comigo. E nós vemos em breve, numa próxima oportunidade, ok? Um grande abraço.